Olá pessoal, vamos falar hoje sobre o terceiro capítulo do nosso livro de Geografia e fala sobre o panorama da economia e da geopolítica mundial. Os objetivos da nossa aula é compreender a relação entre trabalho e a técnica na transformação do espaço geográfico, verificar a coexistência de níveis tecnológicos diferentes na sociedade atual, reconhecer o capitalismo e o sistema socialista como sistema econômico, identificar as principais características desse sistema, reconhecer os períodos do sistema capitalista comercial, industrial, financeiro e informacional, compreender o que é DIT, que é a Divisão Internacional do Trabalho, reconhecer a fase atual do sistema capitalista como um período técnico-científico e informacional, e identificar principais fatores que contribuíram para o declínio do sistema socialista. O ser humano, as técnicas e o trabalho. Com o passar do tempo, foram se desenvolvendo novas técnicas e novas habilidades, através do conhecimento e instrumentos que foram desenvolvidos no decorrer do tempo. Então, a técnica é a adaptação da técnica de acordo com o local onde ela está acontecendo. Trabalha no processo de transformação do espaço geográfico. Então, as técnicas, ela está inteiramente ligada, com o trabalho do ser humano, que resulta na transformação do espaço geográfico. Então, trazer aqui uma imagem para vocês que fala justamente sobre esse aprimoramento das técnicas no decorrer do tempo. Na primeira imagem eu trago uma figura de um agricultor arando a terra durante o século XV, de forma mais peculiar e mais simples. A segunda foto, eu trago uma foto de um trabalhador já com mais recursos e também com a inserção de mais animais, no aprimoramento das técnicas. Já durante o século XX, já vemos um trabalhador, também usando 2 animais no seu modo de arado e já com a utilização de um arado mais desenvolvido. E a imagem abaixo é a imagem de novos tipos de instrumento que o trabalhador usa atualmente para poder trabalhar no campo, agora com máquinas. Então, a partir disso, a gente já vê uma evolução que houve na forma de trabalho do homem e também com a inserção de novos técnicos para que o produtor ele possa ter condições de técnicas melhores para melhor reprodução daquilo que ele deseja plantar. Então, o sistema político e econômico capitalista. Uma das principais características do capitalismo é a divisão da sociedade em 2 classes essenciais: a dos trabalhadores livres, que vendem sua força de trabalho em troca de um salário, e do empregador, que também é denominado de capitalista, que é o proprietário, que tem os meios de produção, que contrata esses trabalhadores para prestarem serviços e os meios de produção para a fabricação de novos produtos, visando o quê? O lucro e o abastecimento do mercado consumidor. Agora eu trouxe para vocês um pequeno esquema que explica um pouco cada um. Na produção para o mercado. Na economia capitalista, a produção ela é destinada, sobretudo, ao comércio, visando o lucro. E a propriedade privada são o quê? São as fábricas, os bancos e os estabelecimentos comerciais em geral. São propriedades privadas.
Os meios de produção é o processo de produção em geral que ocorre por meio de trabalhos divididos e isolados uns dos outros. O trabalho também ele é transformado em mercadorias e ele é vendido pelo valor de trabalho. A divisão de classes, né? São duas ou mais principais classes sociais que o capitalismo ele resulta, né? São os que detêm a propriedade privada dos meios de produção, que são os empresários, né? E o capitalista, como eu falei anteriormente. E os capitalistas, e aqueles que vendem sua força de trabalho, que são os trabalhadores que são submetidos, né, a trabalhar e também muitas das vezes a receberem salários que não são tão favoráveis assim, mas são subestimados a isso justamente por não ter outra alternativa. Então, vende sua força de trabalho, né, por um salário mínimo. E também a concentração dos lucros obtidos nos meios de produção por uma minoria. Então, agora nós iremos falar aqui, nos próximos slides, sobre as fases do capitalismo, tá? Lembrando que o capitalismo ele passou por algumas fases, né? O capitalismo comercial, o capitalismo industrial, o financeiro e o atual que estamos vivendo, o técnico-científico e informacional. O capitalismo comercial. A Europa sofreu grandes transformações econômicas, sobretudo nos séculos XIV e século XV. O comércio intensificou, o que possibilitou o fortalecimento de uma classe social, composta principalmente por comerciantes e banqueiros, que são denominados burguesia. Então, as rotas comerciais, terrestres ou marítimas, levaram até as cidades europeias mercadorias, como metais preciosos, açúcar, especiarias, a fim de abastecer o crescente mercado consumidor. Então, a necessidade de novas rotas de comércio, especialmente para as Índias, um dos maiores fornecedores de produtos da época, impulsionou a expansão marítima europeia, conhecida como as grandes navegações. No início, eram realizadas por Portugal e Espanha. Então, esses países, eles expandiram seus domínios territoriais, né? Fazendo o quê? Fundando colônias, sobretudo na América e também na Ásia, visando a acumulação do capital, né? Através desse domínio enquanto colônia, enquanto colonizadores. A partir desse período, passou a ser estabelecida a função de cada uma das regiões ou países do mundo nas trocas comerciais internacionais. Mais tarde, essa troca comercial ela passou a ser chamada de Divisão Internacional do Trabalho. O capitalismo comercial. Para isso, tem algumas características, alguns componentes que faziam parte, né? O capital era o que? Era o dinheiro e bens materiais utilizados na produção de outros bens, as quais podem gerar lucros para os donos dos meios de produção. As especiarias são parte de plantas e ervas, como canela, cravo, gengibre e pimenta do reino, que eram utilizadas em atividades, sobretudo na culinária. A manufatura era o estabelecimento onde se fabricavam produtos por meio do trabalho artesanal. O produto manufaturado é um artigo fabricado sem o emprego de máquina, ou seja, por meio da técnica de produção artesanal. E o produto primário era o produto originado pelo setor primário da economia, ou seja, através da agricultura ou do extrativismo.
Agora vamos falar um pouco sobre o capitalismo industrial. O capitalismo industrial ele teve início durante o século, da metade do século XVII e século XIX. Então, ele foi marcado pela Revolução Industrial, né? Foi um processo que realizou a transição da produção manufaturada para a produção industrial. A Revolução Industrial ela provocou intensas transformações no modo de produção de diversos materiais, como a inserção de novas tecnologias nas atividades, sendo uma delas a máquina a vapor. Então, com a introdução da maquinofatura nas indústrias, houve uma substituição de boa parte da mão de obra, onde ampliou a produção e trouxe também o aumento no lucro dos empresários, né? Então, já trouxe um novo desenvolvimento para esse sistema capitalista. Então, no capitalismo industrial ficou dividido da seguinte forma, através de colônia e de metrópole. As colônias que coube o abastecimento das metrópoles com os produtos primários, né? E as metrópoles que cabia às metrópoles o envio dos produtos que eram industrializados para a colônia, que eram justamente esses produtos industrializados, eram através da matéria-prima que vinha do campo, que eram esses produtos primários que levaram para a metrópole e assim transformou em novos produtos.